Olá, bem-vinda, bem-vindo ao episódio de número 11 da segunda temporada do programa Olhares. Esse programa que é uma parceria entre o Departamento Nacional de Escola Dominical e a Confederação Metodista de Juvenis. A gente segue aí nessa trajetória, essa segunda temporada, falando dessa revista linda aqui, ó, Conectou, a nossa revista Flâmula Juvenil. E essa revista, ela tem o objetivo de convidar o leitor, a leitora, a pensar a sua relação com Deus, a sua relação consigo mesmo e a sua relação com a missão, a relação com o mundo. Gente, tem estudos incríveis aqui. Se você quiser conhecer mais do nosso material, eu quero te convidar a acessar angulareditora.com.br. Hoje o nosso tema é algo que faz parte da experiência de todo mundo. A gente vai falar sobre emoções, especialmente sobre tristeza. O tema da lição é Quando Bate a Tristeza. E o texto bíblico é o Salmo 42. E para essa conversa, eu tenho o prazer de chamar aqui o Johnny. O Johnny é da Igreja Metodista Central em Goiânia. Ele é assessor financeiro da Confederação Metodista de Juvenis, esteve com a gente na primeira temporada, arrasou, e aí a gente tem o Johnny aqui de novo com a gente. Seja bem-vindo, Johnny. Opa, eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui novamente para comentar mais um pouco sobre as lições, né? É isso aí, a gente vai se encontrar em alguns episódios nessa temporada e esse é o primeiro deles. E para se juntar a nós, eu quero convidar a Duda, a Maria Eduarda, que é da 4ª Região. A Duda não é de Minas, a Duda é do Espírito Santo, da Igreja Metodista lá em Alegre, uma cidade do Espírito Santo, e ela é também secretária de Comunicação 2 da Federação de Juvenis, lá da 4ª Região. Duda, querida, com muita intimidade, mas de forma muito respeitosa, eu vou te chamar de Duda e quero te convidar a dar um oi para a galera. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui com a pastora, com o João, para falar dessas lições e vai ser muito legal esse tempo que a gente vai passar juntos. Gente, esse é um texto bastante desafiador, né? Porque ele é um texto que fala das nossas emoções, que mexe em coisas profundas e eu quero convidar vocês mesmo a abrir o coração nesse momento que a gente vai falar sobre coisas do coração. E aí eu quero começar com a Duda. Duda, o texto bíblico dessa lição é o Salmo 42. E o que de importante você destaca nesse texto bíblico? Uma parte que eu achei muito importante, né, foi que, acho que logo no versículo 5, e depois ele repete no final, o salmista ele começa questionando, né, a sua alma. Por que está tão abatida a minha alma? E logo depois ele diz que vai esperar no Senhor, que vai continuar louvando ao Senhor, porque o Senhor ainda é o auxílio dele. Então, eu achei muito interessante essa parte que o salmista ele deixa muito claro que mesmo com a tristeza, que mesmo vivendo um momento de tristeza, a fé dele não pode ser abalada, né? Que ele não pode deixar com que a sua fé enfraqueça por causa desse momento que ele está passando. Ele não pode deixar que a alma dele ele fale mais alto do que o Deus dele. Deixar que essa tristeza tire o foco dele do Senhor. Nossa, que legal isso que você traz. E é um grande desafio da gente, né? Porque às vezes o nosso coração está inundado de tristeza e parece que tudo fica tão nublado e a nossa fé fica um pouco abatida, estremecida, né? João, você lembra de outros personagens bíblicos que também falam sobre os seus momentos de tristeza, de angústia, né? Que tem as suas histórias relatadas no texto bíblico? Quem você queria citar aqui pra gente? Sim, um personagem que ele fez um personagem que eu carrego desde a infância, que eu sempre gostei muito da história dele, que foi Jó. Jó é uma pessoa que o livro inteiro de Jó é basicamente puro sofrimento, em detrimento de todas as dificuldades que ele passou, da perda dos filhos, da perda de toda a sua casa, de seus bens. E um ponto que correlaciona com esse texto é que Jó também se mostra muito angustiado no texto dele.
mas que ele nunca abandonou Deus, ele sempre tomou Deus como se fosse a rocha dele, mesmo perdendo basicamente tudo. Nossa, que legal, é verdade, a gente tem Jó. E aí, Johnny, olhando para a nossa lição de número 11, o que ela ensina sobre a tristeza como parte da experiência humana? Assim? O que você gostaria de destacar da sua leitura? Desde o momento em que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, o ser humano ficou suscetível a sofrimento. E até o próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Em todo tempo a gente vai ter que lidar com tristeza, sentimentos negativos, e isso faz parte do nosso crescimento. Tanto que uma coisa que meu pastor fala muito, quando você pede algo para Deus, você pede paciência, você pede força para as coisas, ele não vai te dar do nada, ele vai te dar situações para você provar isso. E eu creio que a tristeza é algo que também pode estar relacionado a isso, porque a vida nunca vai ser um mar de rosas, não enquanto a gente não estiver no céu, obviamente. Uhum. Então, eu acho que a tristeza faz parte do nosso processo de amadurecimento, não só como pessoas, mas como cristãos. Muito legal isso que você traz, porque eu acho que é importante a gente olhar para a vivência do Evangelho e pensar que, de fato, a tristeza não é parte só dessa vivência, senão é parte da nossa humanidade. Mas não é a totalidade da nossa vida, né? Assim como a gente experimenta tristeza, a gente experimenta também situações de alegria, situações esperançosas. A vida vai ensinando para a gente que uma tristeza não dura para sempre, como uma alegria também não vai durar para sempre, né? Enquanto você falou, enquanto a gente não está no céu, enquanto Jesus não volta, a gente vai tentando se equilibrar. E aí a lição traz também, convida a gente a pensar que se de repente essa tristeza, se ela está demorando muito a passar, se ela está saindo daquilo que é aceitável, talvez não seja só uma tristeza como uma emoção, mas pode estar se instalando aí um quadro de depressão, né? E parece que quando a gente fala essa palavra, Duda, depressão na igreja, né? Ainda tem gente que fica falando, nossa, mas o que é isso? Será que crente pode ter depressão, né? E aí eu queria te perguntar isso, assim, você acha que ainda hoje tem preconceito com pessoas que sofrem de depressão, de doenças similares? O que a lição traz? Que reflexões a lição traz sobre isso? Eu acho muito interessante que a lição, ela deixa muito claro de que a depressão ela é uma doença, que a depressão ela é um transtorno psicológico e vem de quebra com esse preceito que as pessoas têm de que a depressão é falta de Deus ou é falta de adoração a Deus, falta de oração, o que não é uma verdade, né? Um quadro depressivo ele tem muito a ver com sistema nervoso, pode ser por causa da falta de algum hormônio, a falta de algum neurotransmissor. E a gente tem que ter em mente de que a depressão ela pode sim atingir qualquer pessoa, sendo cristão ou não, e que como todas as outras doenças que acometem o nosso organismo, elas precisam ser tratadas, elas precisam de um tratamento médico e às vezes até de remédios para que essa pessoa possa voltar ao seu convívio social normal, né? Para que ela possa passar por isso. E claro que um acompanhamento de um pastor ou até de um psicólogo cristão é muito mais proveitoso, mas não deixa de eliminar um tratamento médico, né? Porque a depressão ela é uma doença. É isso aí, a gente precisa agir de forma juntar tudo aquilo que pode ajudar, né, para a pessoa sair dessa situação. Isso é algo que faz parte da adolescência também, né? A gente pensa que depressão, ela só dá em gente grande, assim. Eu sou uma pessoa que tenho depressão, né? E você sabe quando foi a primeira vez que eu tive depressão? Eu tô com 47 anos hoje. Eu tive depressão aos 14 anos de idade. E eu não tinha ideia do que era isso. Vocês pensem isso na década de 80, a dificuldade que foi para diagnosticar. E assim, tanto que eu nem sabia que isso existia, o quanto de preconceito eu enfrentei, e é muito interessante, porque em todas as situações que eu vivenciei, se tem algo que foi
crucial na minha vivência foi a presença de Deus, o amor de Deus, a presença de pessoas da igreja orando por mim, me sustentando. Isso foi muito significativo. Então, acho que quem está escutando a gente agora, se essa tristeza está demorando a passar, se a angústia está maior do que você pode suportar, acho que uma coisa legal que a lição ensina é que a gente não tem que achar que isso é normal, né? Que dá para viver uma vida melhor. E aí, Johnny, como é que, assim, na sua experiência, ou também um pouco do que a lição traz para a gente, como superar os momentos de tristeza? O que você aponta aí de caminhos para quem está escutando a gente? Existem várias formas de lidar com a tristeza. Uma que eu uso particularmente é comer e jogar. São coisas que me ajudam a me acalmar um pouco e a dar uma espairecida. Mas muitas vezes conversar com os amigos, ou não buscando uma solução para isso, mas só tirando isso de dentro de você. Uma coisa também que me ajuda bastante é falar. Porque às vezes eu sinto que fica preso dentro de mim. E quando eu solto, os problemas parecem menores. Legal. O que eu tenho feito muito é, durante as madrugadas que eu não consigo dormir direito, pensando muito nas coisas, na vida, eu começo a falar com Deus. E vou falando, só desabafando, contando o que me aflige para Ele. E isso me ajuda muito. E você, Duda, que assim, como superar os momentos de tristeza, assim? Como é que você encontra na sua experiência esses escapes? Eu acho que é muito isso que o João falou de você orar e de você realmente despejar em Deus todos os seus problemas, as suas aflições, as suas angústias e pedir para que Ele venha intervir, para que Ele venha dar um consolo, né, um conforto para a nossa alma. E depois disso é descansar, né, com a certeza de que Ele me ouviu e de que vai dar tudo certo. Na Bíblia fala, né, da gente experimentar a paz que excede todo entendimento, e o interessante dessa paz que Deus nos dá é que ela não pode ser encontrada nos momentos de alegria, nos momentos que está tudo dando certo, porque senão seria uma paz normal, não excederia nenhum entendimento humano. Essa paz a gente só encontra ao meio da tribulação, né? Quando não faz sentido nenhum você estar em paz, porque seu coração está angustiado, você está aflito, mas mesmo assim você está em paz porque você recebeu essa paz do Pai. Então é isso. A gente está caminhando para o final, e aí eu queria perguntar, Johnny, que desafios você acha que essa lição traz para quem é juvenil? Eu acho que um desafio que é muito relevante é nós aceitarmos a nossa tristeza, porque muitas vezes a gente fala, isso é frescura, não tem por que eu estar triste com isso. E a fase de juvenil, de adolescente, é uma fase onde os sentimentos são muito explosivos. É tudo muito intenso. Então, você começar a aceitar e entender seus próprios sentimentos é um desafio muito bom. É algo muito produtivo a se fazer. E você, Duda, que desafios você acha que essa lição traz para quem é juvenil? Eu pensei exatamente a mesma coisa que o João, que quando juvenil a gente é muito intensa, a gente põe muito peso em coisas que às vezes são muito pequenas e a gente se magoa muito fácil, qualquer coisa parece que é assim, o fim do mundo, e a gente tem essa tendência de sucumbir à tristeza em vez de superar ela, em vez de seguir em frente. Outra coisa é que eu acho que a tristeza ela tem muito a ver com as nossas expectativas às vezes, né? Como juvenil, a gente põe muito as nossas expectativas, as nossas esperanças, as nossas aspirações em coisas muito humanas, coisas que tendem a dar errado, que tendem a nos deixar frustrados, né? Quando a gente começa a entender que pondo as nossas expectativas nas coisas de Deus, nas coisas do céu, vai ser muito melhor pra gente, porque a gente vai estar muito mais seguro, porque Deus não te decepciona, Deus está com você sempre, Ele é fiel a você sempre. Então, quando você começar a perceber que você não vai ser feliz só quando você passar no vestibular, só quando isso e isso acontecer, mas que você pode ser feliz agora, porque você tem Deus com você e isso faz com que todas as outras coisas passem a ser menos importantes, tenham menos peso na sua vida, entende? Que lindeza, meu povo! Gente, que bate-papo gostoso! Eu acho que eu não teria mais nada para acrescentar, a não ser convidar vocês
a não acharem que tristeza é o fim do mundo, a não acharem que depressão não tem saída, ansiedade não tem saída. Tem, gente. Então, quero convidar você que escuta a gente, que conhece alguém em depressão, que talvez esteja vivendo isso, e às vezes dá vontade de se cortar, de se maltratar. O caminho não está aí, né? A depressão limita muito a nossa forma de ver e viver a vida. Então, a gente tem que pedir ajuda, tem condições de sair dessa, viu? Gente, que papo gostoso! Johnny, dá um tchau para a galera, deixa uma palavra de ânimo. Duda também deixa uma palavra de ânimo aí para a gente se despedindo do pessoal. Continuem se esforçando a buscar mais de Deus. Às vezes não é fácil, mas é sempre o melhor caminho a se percorrer. E para qualquer coisa, tô aqui. Meu número tá aí para geral, então se precisarem, tô aqui. Beleza, bonito isso, Johnny. Duda? É isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem assistido e seguindo, né, esse tema de hoje, quando vocês se encontrarem num momento de muita tristeza, muita aflição, realmente se acheguem no Pai, vão para o quarto de vocês e desaguem aos pés do Senhor as suas lágrimas, as suas dores, as suas aflições. Realmente contem para Deus como que está o seu coração, como se você estivesse contando para qualquer outro amigo e ele vai te dar a paz que excede todo entendimento. Muito bom, gente. Bem, terminamos. Tô triste também, porque essa conversa é gostosa. Lembrando que você pode adquirir este belíssimo material na angulareditora.com.br. Dá para usar na escola dominical, dá para ler como devocional, dá para poder ler usar no grupo de discipulado. Gente, vamos comprar um material de qualidade e crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Até a próxima, pessoal. Um beijo. Tchau.